Muito bom dia, querido ouvinte do programa Talentando, da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos juntos mais uma vez em nosso momento Talentando, refletindo sobre as passagens da vida, sobre a nossa incumbência nessa existência, sobre a nossa responsabilidade de transformar cada dia numa experiência absolutamente enriquecedora, porque a doutrina espírita nos alimenta essa esperança de aproveitarmos cada instante dessa existência tão preciosa que Deus nos deu, porque é o esclarecimento a respeito da caminhada da vida, do que seja essa passagem pela escola que é a Terra. Esse esclarecimento nos dá a segurança de que, diante de qualquer situação em nosso dia, devemos aproveitar, sim, essa oportunidade de enriquecer nosso espírito com os desafios diários, de enriquecer o nosso coração com as experiências maravilhosas que podemos extrair desses momentos em família, desses momentos com os amigos, dos momentos em aprendizado constante na Terra. Eu tenho certeza que você hoje sabe um pouco mais sobre esses desafios, porque quando encontramos a doutrina espírita, quando nós nos dispomos a ler sobre a espiritualidade na forma como Kardec nos apresenta no Pentateuco, nós mudamos a visão da vida, nós mudamos o ângulo pelo qual vínhamos olhando a vida. Você que já nasceu em berço espírita, praticamente já nasceu enxergando dessa maneira que eu digo agora, a vida como uma oportunidade do Espírito na estrada da eternidade. Mas aquele que chega à Rádio Boa Nova hoje, e não é por acaso, dizemos sempre, mas existe uma sincronicidade no universo, trazendo você que busca respostas, que busca conhecimento, para de repente ligar o seu rádio no 1450 AM da Rádio Boa Nova ou da internet e de repente descobre um programa de um comunicador falando sobre Jesus, falando sobre a espiritualidade, sobre reencarnação, sobre a dor, sobre o aprendizado necessário ao espírito. E aí você se permite ir além e buscar por si mesmo as respostas que tanto espera e buscar as perguntas em O Livro dos Espíritos para o esclarecimento de tudo aquilo que rege a nossa vida. Pois é, quando nós descobrimos o caminho da espiritualidade através da doutrina espírita, desse mar de surpresas abundantes, espirituais, nós passamos a entender a vida muito mais. Então a você, muito bom dia por haver descoberto essa oportunidade, muito bom dia por chegar em nosso programa Talentando, por estar conosco. Vamos juntos nessa reflexão sobre a vida, sobre o aprendizado, sobre como aplicar em nosso dia a dia o conhecimento que a experiência da vida nos dá. E em falando de vida e de experiência e de desafios, voltemos ao tema do nosso isolamento, do nosso crescimento com esse momento de reflexão, de hiato, né? Parece um hiato na vida, porque as pessoas em casa, fazendo o seu trabalho, aquele que ainda tem uma atividade, graças a Deus, uma atividade a ser cumprida, pela qual é remunerado, no mesmo momento em que tantos outros perderam suas atividades, o seu emprego, e nós elevamos a Deus a prece rogando para que
haja solução para a vida de todos, porque não é simples, ao contrário, é absolutamente complexo. Não termos uma fonte de renda, não termos uma atividade, não termos como tocarmos a vida da maneira que gostaríamos, é muito triste, nós sabemos disso. Quantas pessoas nessa fase desse isolamento passaram de um ponto a outro, ou seja, de uma situação um pouco confortável, e nem sempre tanto confortável, mas pelo menos tinham suas necessidades atendidas e de repente não têm mais. Por conta do isolamento, perderam seus empregos, perderam as suas atividades. Isso é muito triste. Elevamos a Deus o nosso pensamento para que nossos irmãos que sofrem hoje dentro dos lares, por conta do isolamento, por conta dessa necessidade que foi mundial, não foi apenas no Brasil, mas imaginamos quanta gente sofrendo. Pedimos a Deus nesse momento que sejam abençoadas essas pessoas, que sejam fortalecidas em seus desafios da vida. E você que ainda tem uma atividade, que explorou a si mesmo, que elegeu como um desafio manter-se de pé com esperança, lendo um pouco mais, buscando explicações, buscando nos livros espíritas ou em outros livros que você tem hoje ou na internet, a esperança em palavras, em poemas, você que conseguiu estabelecer esse equilíbrio. Parabéns. Parabéns por acreditar que é necessário e é possível todos nós encontrarmos respostas e aprendermos um pouco mais nas fases difíceis, obviamente, e nos explorarmos a ponto de oferecermos um pouco mais à sociedade. Me lembro sempre daquele empresário Mark Hughes, o fundador da Herbalife, quando ele disse uma vez que se nós queremos ter um aumento de salário, um aumento de remuneração, que nós entreguemos ao mercado algo que tenha mais valor, porque quem nos paga é o mercado, quem nos paga é o consumidor, quem nos paga é a vida de alguém que precisa de algo que trazemos em nós, seja de uma informação, seja de um produto, de um serviço, mas é muito importante sabermos que podemos nos aprimorar, podemos nos melhorar e ser inventivos o suficiente para oferecer ao mercado algo diferente. E eu acho que é essa a proposta. Você que pensa em fazer algo diferente, você que hoje pesquisa o que oferecer ao mercado diante das possibilidades que são tantas, porque veio a tecnologia crescente, as mídias sociais trazendo novos parâmetros, novas condições para que nós ofereçamos o nosso serviço, seja um palestrante, seja um consultor, você que gosta de uma atividade ou que de um tema interessante. Nós sabemos de tanta gente que, por gostar de algo, por exemplo, eu não sei o nome, mas há uma menina que gosta de assuntos de maquiagem, de maquiar-se, e ela despretensiosamente iniciou um trabalho de apresentar produtos de maquiagem em seu YouTube e cresceu exponencialmente. Uma menina simples, de linguagem simples, sem conhecimentos profundos de marketing, apenas com a ousadia de criar uma coisa simples e que as pessoas possam se interessar. E ela simplesmente bombou no YouTube com essas possibilidades,
mostrando no dia a dia as suas descobertas com vários produtos. As empresas a procuraram para que ela, naqueles canais de mídia dela, apresentasse os seus produtos, enfim. E ela passou a ganhar das empresas que se interessam pelos milhares de seguidores dessa menina. Histórias como essa você conhece várias. E em todos os lares hoje, alguém busca ser um campeão de seguidores, não é verdade? As pessoas buscam conhecimentos nessas mídias para, em casa mesmo, todos querem criar alguma coisa, um caminho, uma ideia, vender um produto que já desenvolviam, vender um serviço. E isso é uma atitude louvável e muito interessante do espírito que também pensa em se aprimorar. Porque acomodarmos-nos na forma antiga de fazer as coisas que fazíamos e esperarmos resultados melhores fazendo a mesma coisa em contextos extremamente mais complicados, mais complexos, talvez não seja o caminho, mas o caminho sim será nos descobrirmos com os nossos talentos, e por isso aqui no Talentando eu devo falar sobre isso, porque quando nós unimos espiritualidade aos nossos talentos, e é essa a nossa proposta, é quando nos forçamos a descobrir coisas novas, maneiras novas de se oferecer talvez o mesmo produto ou de enriquecer esse produto, esse serviço. Então, a você que muitas vezes em casa se entrega à lamentação, à tristeza e ao pensamento de derrota, eu lanço o desafio de pesquisar a si mesmo, de descobrir seus talentos, de questionar-se ainda mais, porque somente se questionando você descobre os próprios talentos. É uma forma de ir além do que você tem ido. É diante do mar revolto que o marujo se descobre um bom marujo. No mar calmo todos nós sabemos navegar. No mar complicado, no mar revolto, de repente descobrimos a nossa capacidade de sobreviver às ameaças, não é verdade? É isso que a vida espera de nós, que nos lancemos a compreender o desafio, a compreender o quão complicado é esse mar de hoje, esse mar mundial, porque não é apenas o mar das dificuldades do Brasil, ou da Itália, ou dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha. É, na verdade, um mar complexo no mundo inteiro, desafiador, revolto, em plena tempestade da economia mundial, em plena tempestade dos valores humanos. Nesse momento que encontramos na espiritualidade as respostas que buscamos, devemos entender que estes desafios são para que compreendamos a necessidade de nós crescermos diante da dor, de compreendermos a dor, como dizia Pietro Ubaldi em seu livro, como diz Pietro Ubaldi em seu livro A Grande Síntese, naquele capítulo A Função da Dor, quando ele diz que a dor ela tem 3 fases para ser vencida. Qualquer dor que seja, primeiro compreendermos que há uma razão para que a dor exista, para que o desafio exista. E, num segundo momento, nos resignarmos diante deste desafio, dessa dor. Se ela existe, existe uma razão para que esteja em nossa vida, e nos resignarmos no momento seguinte, compreendendo que apenas através da resignação, que não é conformismo, é nos resignarmos de que essa dor desse momento tem uma função em nossa vida.
Então, entendemos que há uma razão, nos resignamos diante da dor e, em terceiro lugar, para que ela seja vencida, devemos jamais ser geradores de dores iguais e de nenhuma dor para qualquer que seja a pessoa à nossa volta, porque fomos geradores no passado e agora aqui ressarcimos nessa escola da vida, nessa oportunidade de existência, ressarcimos as dores do passado geradas. Então, se nós geramos dores e hoje temos de entender a dor pela qual passamos e nos resignarmos diante dela, que jamais geremos dores novamente, para não havermos de passar no futuro pela própria dor que geramos para o próximo. Esse é o nosso entendimento que a doutrina espírita, de forma tão esclarecedora, nos traz. E assim, colocando no bojo das nossas experiências o conhecimento espírita, nós conseguimos vislumbrar uma saída diferente nesse momento, meu querido ouvinte do programa Talentando. Vislumbrar uma saída para o momento difícil da pandemia, para o momento difícil da dor emocional, afetiva, do afastamento, da separação, do divórcio, da perda de um ente amado, essa perda muito entre aspas, porque ninguém perde alguém. A espiritualidade recebe de braços abertos aquele que cumpriu sua missão na Terra e nós nos distanciamos apenas fisicamente daquela pessoa a qual amamos tanto e seguramente reencontraremos para a festa, para a harmonia, para a alegria do encontro e a vitória, para a comemoração da vitória diante de tudo isso que nós comentamos, das dores vencidas, das experiências aprendidas e do espírito mais enriquecido. É o que eu desejo a você hoje, que reflita neste dia sobre essa importância tão séria de termos serenidade e resignação para o momento do crescimento espiritual que necessitamos. Mas nada disso acontecerá se não soubermos questionar as situações, se não nos dispusermos a questionar a nós mesmos, porque reforma íntima, mudança, crescimento, aprendizado só vem do questionamento acerca se fizermos melhor aquilo que nos propomos fazer, se nós revimos o erro, se nós nos propusemos a acertar e não conseguimos, e o que faremos daqui para frente para acertar, principalmente então questionando. Aí eu trago para você agora o poema Questione. Questione a situação, questione sua sorte, seu azar, questione suas crenças, principalmente sobre as quais nem refletiu, apenas aceitou, as chances, os reveses. Questione e questione-se, seria aqui e agora onde deveria estar? Questione seus parâmetros e sua intuição. Questione se o futuro se constrói ou se você o deve apenas aguardar. Questione mesmo se tiver as respostas mais precisas. Questione o tempo que lhe resta. Questione as preferências. Questione a razão da resistência em mudar o seu ponto de vista. O modo de vestir, o seu perfume, o jornal preferido, a TV de costume. Em seu questionamento, enfim, persista. Questione os sentimentos. Questione se lhe falta a poesia. Questione todos os momentos. Observe-se melhor. Cadê o sorriso? Questione o quanto for preciso, evitando, portanto, alienar-se. Mas questione para encontrar-se. Esse é o caminho. Pois é, somente com esse questionamento constante que nós haveremos de encontrar o caminho da melhora, o caminho da reforma íntima, o caminho das melhores realizações, o caminho da alegria de nos sentirmos vencendo a nós mesmos. É isso.
Então eu quero desejar a você hoje um dia espetacular, um dia de reflexão, um dia em que você descubra seus talentos de forma mais profunda, que você se pesquise, se questione, que você hoje procure na maneira que você pode, seja na internet, seja buscando os cadernos antigos, seja rabiscando novas folhas, mas coloque no papel a sua nova proposta, tente rabiscar, escrever aquilo que vem de dentro de você como uma proposta de mudança, como um novo caminho, um novo produto, um novo serviço, algo que você tem dentro de você que possa oferecer às pessoas, uma nova receita de um doce, de um salgado, uma nova canção, um novo esquema que possa ajudar alguém a vencer algum problema, alguma fase, algum desafio. Enfim, você tem dentro de você, com certeza, muitas chances, oportunidades e preciosas pedras de talentos que Deus colocou nesse seu coração, nessa sua mente. É isso. Que o dia seja bastante produtivo e desse explorador que é você, explorador de si mesmo. Tenha muito sucesso hoje e sempre. Conte conosco, Miguel Formiga, no programa Talentando. Esteja conosco na rede Boa Nova de Rádio para os próximos comunicadores que trarão ideias muito legais e propostas de espiritualidade para você e para todos ao seu lado. Um grande beijo. Feliz dia.